Bom, pessoal, boa tarde a todos. A aula de hoje vai ser sobre o processo de teste de software. A gente vai tentar entender um pouco melhor como que as empresas, né, aplicam teste de software dentro do contexto de desenvolvimento, né, de um sistema de informação, de um sistema de software. Como é que o processo de teste ocorre nesse contexto, tá? Bom, o objetivo do processo de teste, né, como é objetivo, na verdade, de qualquer processo, né, é organizar um conjunto de atividades para realizar determinados tipos de tarefas, né, gerar determinado tipo de resultado, que no caso dos testes normalmente é revelar falhas no produto de software. Né? Então, o processo, como um processo em geral, também, o processo de teste é composto de atividades, né? Papéis, critérios de entrada e saída, e artefatos associados, né? Coisas que são geradas durante esse processo. Tá? Todos os exemplos que eu vou dar aqui de processo de teste de software são considerando teste na fase de teste de sistemas, né? Tá? Não teste unitário de integração, mas teste de sistemas, ok? Então, benefício de você ter um processo bem definido para isso, né? Normalmente, quando uma empresa começa um projeto de desenvolvimento de software, ela organiza ali um conjunto de atividades também para parte de testes, né? Às vezes é o próprio gerente de projetos que define ali atividades como, por exemplo, o projeto dos casos de teste, execução, né, dos testes, tá? Isso é definido para o projeto, né, no contexto daquele projeto em particular. Permite alocar melhor os recursos, quem vai projetar os testes, né, quem vai executar os testes, tá? Quando, né, dentro do cronograma, como vai ser o suporte aos testes, na medida que falhas forem reveladas, né, incidentes forem reportados e falhas forem reveladas, né, quem vai tratar essas falhas, né, tudo isso precisa ser planejado, organizado, né, tá? E permite o gerenciamento da equipe, você ter um processo definido, né? Então, falar um pouquinho desse processo aqui das atividades principais, né, os papéis envolvidos. As atividades principais têm dois subprocessos, né? Um é o de planejamento de testes e outro de execução dos testes. Eu vou prover um pouco mais de detalhes para vocês lá na frente. Sobre os papéis envolvidos, a gente tem 3 papéis que, eventualmente, são desempenhados pela mesma pessoa, né? Dentro do processo. Eventualmente, tá, o papel do gerente de teste, por exemplo, projetista de testes, testador. Existem esses 3 papéis conceituais, mas nem sempre na empresa você tem diferentes pessoas alocadas esses 3 papéis. Tá? Então, você tem aqui o gerente de teste, que é responsável por exemplo, montar o cronograma de teste, quando é que vai ser feito o projeto dos testes, quando os testes vão ser executados. Né? Tudo isso é responsabilidade do gerente. Quais são os riscos envolvidos nesse projeto de teste. Tá? O projetista de teste que vai efetivamente ler a especificação do sistema, projetar casos de teste, né, procedimentos de teste para que sejam executados. Né? E o testador, que é o principal responsável por executar os testes em si. Né? Então, esses são os 3 papéis aí envolvidos. E como eu falei com vocês, a gente tem 2 subprocessos, né? Um de planejamento de teste e o outro de execução, né, dos testes. Então, falar um pouquinho rapidamente aqui com vocês de cada um desses 2 subprocessos que acontece dentro deles. Tá? Eu vou explicar basicamente com base em uma figura, tá, que representa esse subprocesso. Então, vamos dar uma olhada no primeiro desse subprocesso, que é o de planejamento. Né? Tá? Quando estou falando aqui em planejamento, pessoal, eu estou falando em planejamento e projeto, tá? Dos casos de teste. Então, qual que é o objetivo desse subprocesso? Como eu falei com vocês antes, quando a gente discutiu princípios de teste, né? O teste, idealmente, ele é integralmente planejado antes de ser executado. Tá? Por isso que a gente tem o subprocesso de planejamento antes do subprocesso de execução. Né? Tá? Então, qual que é o objetivo desse subprocesso? Planejar e definir o que vai ser feito ao longo dos testes antes que você comece a realizar os testes em si. Tá? Então, você define ali objetivos, cronograma, aloca as pessoas que vão estar envolvidas nas atividades de teste, define os riscos e especifica, que é o core do negócio, né? Que é especificar os casos e procedimentos de teste. Tá? Então, essa é a parte, digamos assim, principal. Né? Você tem que estar do projeto de teste, né? Você especificar os casos de teste e os procedimentos de teste. Tá? Bom, pessoal, essa aqui é a figurinha, né, do subprocesso de planejamento de testes, né, em que esses símbolos aqui, né, parecem umas setas, né, adaptados aqui, representam as atividades, né?
A gente tem aqui os papéis envolvidos, tudo que aparece nessa raia daqui de cima é feito pelo gerente de testes, tudo que aparece na raia inferior é feito pelo projetista de testes, tá? E a gente tem aqui uma atividade que é planejamento de teste, o planejamento inicial, em que se elabora o plano de teste. O que tem nesse plano de teste, que é um artefato aqui gerado, né? Aparece sempre os documentos que estão sendo gerados em cada fase também, né? Tá? Esse plano de teste aqui é uma definição inicial de cronograma, riscos, papéis envolvidos, né? Quem vai estar executando qual tarefa quando. Talvez alguma definição preliminar de qual técnica vai ser usada, que tipo de teste vai ser realizado naquele projeto, mas isso vai ser detalhado mais na segunda atividade, que é o projeto dos testes. Tá? Então, no projeto dos testes, é que é feita a especificação, né, do projeto, que vai se escolher a técnica que vai ser seguida, né, os critérios de aceite que vão ser utilizados para os testes. Né? Tudo isso é definido nessa atividade de projetar testes. E aí, uma vez isso tudo está definido, né, qual técnica vai ser usada, a gente aplica essa técnica para especificar os casos de teste. E dessa atividade sai, então, um conjunto de casos de teste. Comumente, eles ficam documentados em planilhas, né, ou em documentos, né, simples, né, de pacotes, como pacote Office, por exemplo, né, de escritório. Então, você tem ali planilhas representando os casos de teste que vão ter que ser executados, tá? Normalmente planilhas, e definir os procedimentos. Também, muitas vezes, se utiliza uma planilha com passo a passo, ali, para você poder dizer o que passou, o que não passou. Tá? Essa visão geral do processo de planejamento. Então, a ideia é que os testes, antes que sejam executados, né, que eles estejam completamente planejados. Tá? Então, alguma dúvida aqui, pessoal, sobre esse processo de planejamento de testes? O gerente de projetos faz o planejamento e o projetista de testes vai lá e né, especifica o projeto, especifica os casos de testes, os procedimentos de teste. Se é que a empresa, como eu falei com vocês, né, pessoal, se é que a empresa vai utilizar procedimentos de teste formalmente especificados, por exemplo. Eu vejo muitas empresas não utilizando o procedimento de teste, mas dizendo, olha, a documentação está toda em caso de uso, né? Ou em user stories, com cenários BDD, a gente vai usar aqueles casos de teste que estão nos cenários BDD, tá? Behavior Driven Development, vou dar uns exemplos ainda para vocês também. E não vai especificar procedimento. O que é o procedimento? É um passo a passo. Clique no item tal de menu, preenche os dados com os dados de tal caso de teste, clique no botão salvar e verifique se apareceu uma mensagem de erro porque o CPF não está preenchido. Tá? Isso seria um procedimento. Enquanto o caso de teste terá os dados do cadastro e a mensagem de retorno, CPF não preenchido. Ele não tem o passo a passo. Mas quando você tem uma documentação boa do sistema, às vezes esse passo a passo pode se tornar desnecessário. Tá, pessoal? Então, essa que é a ideia aqui, né? Você planeja e projeta os casos de teste, né? Até você ter, pelo menos, os casos de teste detalhados e, eventualmente, também procedimentos de teste. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho aqui só dessas atividades, né? Eu acho que eu já comentei, deixei aqui nos slides um pouco um registro do que eu acabei de falar dessas atividades, né? Por exemplo, planejamento de teste, primeira atividade que aparece na figura aqui, planejar testes, né? Tá? Que produz esse plano. Então, o que é a I3E? Esse modelo aqui eu copiei da I3E, que que revela documentação padrão para projetos de teste, né? E ela diz que essa atividade, lá no padrão I3E para testes, diz que a atividade de planejamento é fundamental para o sucesso, né? Ela envolve caracterizar os testes, né? Dizer qual é o escopo dos testes, qual é o objetivo deles. Aí você vai definir, por exemplo, também o tipo de teste que vai ser realizado, você vai fazer teste de usabilidade, teste de estresse, teste para robustez, né? Testar a capacidade do sistema se recuperar de falhas, teste de segurança, né? Ou você vai testar só o aspecto funcional. Né? Você caracteriza o escopo dos testes, o que vai ser testado do sistema, né? Então, é o sistema todo, algum módulo específico. Você vai detalhar isso. Definir quais são os itens, o que vai ter que ser testado, quais são os critérios de aprovação desses itens, por exemplo, não ter falhas críticas, né, sendo apresentadas mais. Planejar a estratégia a ser seguida, qual técnica, métodos, ferramentas, se é que vai usar alguma. Planejar as pessoas envolvidas, recursos físicos, vai precisar de repente, de um servidor para homologar, para testes, né? Outro para teste de aceitação lá na frente, para homologação. Tá?
é definir o cronograma, né, quando cada atividade de teste vai ser realizada, estimar os custos, identificar também os riscos, que até na última aula eu comentei com vocês, que é bastante comum que um projeto de teste tenha dois tipos de riscos, né? Um risco é revelar falhas demais, tá? E outro revelar falhas de menos. Tá? Alguém lembra por que seria um problema revelar falhas de menos num projeto de teste? O que seria ruim? Eu estou testando o sistema e não encontrei nenhuma falha. O que seria isso representaria um risco? Talvez quer dizer que seu teste está meio ruim, né? Não está testando muito bem. Exatamente. Talvez o seu teste esteja como o Olavo comentou aí, e quem foi que falou? Foi Matheus? Não. Mark. O Mark, né? O Mark comentou aí, o Olavo, vamos escrever aqui. O teu teste também você precisa ter uma certeza de que o teste foi bem feito. Então, quando ele revela poucas falhas, você acende um alerta, né, de que talvez você tenha que rever como que esses testes estão sendo feitos e avaliar se realmente tudo foi feito como deveria. Né? Então, são dois tipos de risco. Encontrar muitas falhas, porque aí o teu software parece ter problemas, né? Foi construído, e revelar poucas falhas, porque aí o teu teste pode estar sendo realizado de forma muito superficial. Né? Então, isso são as atividades aqui do planejamento. Né? E aí, como resultado, sai o plano de teste, que aí 3E diz o seguinte, que esse documento define, né, essas coisas aqui, o escopo, objetivo, características, tudo aquilo que estava dito que na atividade seria feito, né, registra nesse documento. O cronograma, né, as pessoas responsáveis pelas diferentes atividades, riscos associados, né, tá? Entradas para você poder gerar esse documento. Às vezes você considera o plano do projeto de software, né, documentos de requisitos, alguns outros documentos de projeto do sistema para poder pensar como que ele vai ser testado e gera um plano de teste. Tá? Muito bom. E aí a segunda atividade que aparece lá é a projetar testes, que aqui envolve você refinar um pouco qual abordagem que vai ser seguida, né? Qual técnica vai ser usada, se vai ter algum tipo de apoio ferramental, priorizar também os procedimentos de teste, o que vai ter que ser testado antes, né? Tá? Então, você vai definir, detalhar a estratégia de teste, né, para os itens que vão precisar ser testados. A gente vai falar um pouco mais de técnicas mais para frente. Aqui seria basicamente escolher essas técnicas, né, que vão ser usadas, tá, em cima das características que você, né, viu lá no plano. Então, aqui a entrada para esse artefato aqui, que é o projeto de teste, né, certamente é o plano de teste, né, da atividade anterior. E você vai levantar aqui as características do produto, quais itens, né, de teste vão ter que ser, né, o projeto está sendo construído para quais itens de teste, refinar a abordagem, quer dizer, qual é o método que vai ser usado, a técnica, ferramentas, tá? E refinar os critérios também de aprovação envolvidos. E aí, às vezes, aqui tem uma coisa que é importante deixar claro para vocês, porque às vezes o termo projeto de teste às vezes é considerado englobando os casos de teste, procedimento e tudo mais. Não tem nada de errado nisso. Né? Assim como a gente chamou de subprocesso planejamento, engloba tudo isso. Né? Tá? Toda essa parte de preparação, desde até ter os procedimentos todos detalhados, os casos de teste todos detalhados, isso tudo é o planejamento e projeto. Né? A diferença do planejamento, normalmente o planejamento se associa mais a coisas que um gerente de projetos normalmente faz. Monta um cronograma, acompanha, né? Aloca pessoas a tarefas. Né? Enquanto o projeto de teste, você pensa no analista de teste, lendo lá requisitos, projetando o que precisa ser testado, que técnica a gente vai ter que usar. Né? Tá? Então, mais nessa linha. E as últimas duas atividades, né? Especificar os casos de teste, que a gente vai discutir um pouco mais para frente também, nessa discussão dos casos de teste, como é que a gente elabora as técnicas. Né? Na próxima aula já começa, né, a discutir isso. E aqui refinar, realmente detalhar, tanto especificar as restrições de uso, né, os casos de teste, entradas e resultados esperados, que é a parte principal do caso de teste. Tá? Caracterizar o caso de teste, o que está sendo testado, né, tá? Entradas e resultados esperados. Recursos, que máquina você vai ter que usar, se é que tiver alguma relação, alguma restrição sobre isso, né? Restrição sobre o uso de memória, tempo de resposta, coisas nesse sentido, dependendo do tipo de teste. E as dependências entre os casos de teste. Qual que, né, por exemplo, é comum para executar um caso de teste, você tenha que ter executado um outro antes. Por exemplo, eu preciso me logar no sistema para depois fazer uma transferência.
Então, você poderia testar primeiro o logar no sistema, né? Testa todas as situações de falha, no final consegue um login com sucesso. Aí está dentro do sistema, você faz o teste de transferência lá dentro, né? No caso de um sistema de internet banking, por exemplo. Tá? Então, esse é o contexto. O artefato normalmente vai especificar quais são os itens de teste, né? Os valores de entrada, resultados esperados, necessidade de ambiente de teste, que máquina vai precisar, que ferramental vai precisar para executar esse teste, né? Restrições para execução e dependência entre os casos de teste, é o que normalmente é documentado, né? O padrão I3E diz para documentar, né? Sobre testes, né? Sobre casos de teste em particular. E aí, por fim, a última atividade aí, né? Que é definir os procedimentos, né? De teste. E aí a gente tem que um procedimento de teste escreve os passos necessários, né? Então a gente vai documentar aí os objetivos do procedimento, né? Definir requisitos para execução, se é que tem algum, por exemplo, estar logado, o que você precisa para poder executar aquele procedimento, tá? O passo a passo, que é o principal procedimento, e aí a construção, né, desse procedimento envolvendo esse passo a passo e linkando isso com os casos de teste que fornecem os dados que vão ser usados durante a execução do procedimento. Tá? Então, o procedimento principal dele é essa parte de ter o passo a passo do que vai ter que ser feito para testar. Enquanto no caso de teste, o principal era ter os dados de entrada e os dados de saída. É como se os casos de teste tivessem lá os dados, vão ter que ser usados, pensar de forma estratégica, né? Para poder testar o sistema, e o procedimento te dá um passo a passo de como executar o teste. Essa é a diferença entre os dois. Claro para vocês a diferença entre casos de teste, procedimento, como é que funciona esse planejamento, né? Que é essa primeira atividade que a gente, esse processo que a gente já discutiu aqui, esse de planejamento dos testes, tá? Ok? Bom, pessoal, então esse era o subprocesso de planejamento de testes, né? Eu vou falar agora com vocês o subprocesso de execução dos testes, tá? Para que a gente possa justamente pegar aquilo que foi planejado, né? E agora executar passo a passo. Também tem alguns artefatos envolvidos, né? Os papéis, alguns artefatos. E é bom a gente conhecer isso para ter uma visão geral, né? Uma única aula que a gente vai ter sobre o processo de teste, mas dar essa visão geral de como as coisas acontecem, né? Dentro das empresas, por exemplo, quando elas têm uma equipe de teste, né? Trabalhando com teste no nível de teste de sistema, né? Que é feito por uma equipe independente da equipe de desenvolvimento. Então, o objetivo desse subprocesso, né, é justamente executar os testes a partir do que foi estabelecido durante o planejamento, tá? E monitorar as atividades realizadas, registrando os incidentes e apresentando ao final os resultados dos testes, tá? Esse é o objetivo, então. E aí a gente tem também uma figurinha para esse subprocesso de execução dos testes, tá? Que envolve aqui o testador, agora o papel é outro, né? Era o gerente de teste, o projetista de teste, agora é o testador. É alguém que vai pegar os procedimentos de teste ou os casos de teste, né? Se não tiver procedimentos. O procedimento é todo completo, é um passo a passo completo, linkando os dados dos casos de teste, né? Se não tiver um procedimento completo, ele vai pegar os casos de teste para poder executar. Aí ele executa os testes e durante a execução ele gera dois artefatos, tá? Um é o log de testes. O que vocês acham que seria esse log de testes? Alguém tem ideia do que seria um log de testes? O que vocês imaginam que a pessoa, quando executa os testes, registra nesse log de teste? Seria as informações que deram erradas no teste, sei lá, o que deu de errado no teste. Na verdade, a gente tem dois artefatos, né, Marco? Você tem aqui o log de teste e você tem um relatório de incidentes, né? O que aconteceu de anormal, você vai registrar no relatório de incidentes, né? Esses problemas todos que foram identificados durante os testes. Qualquer coisa estranha que ocorreu durante os testes, registra nos incidentes para que seja analisado para ver se é realmente uma falha do sistema, tá? Mas, além disso, você precisa mostrar o progresso dos testes, o que foi testado. Mesmo que algo tenha sido testado e passou, essa informação é importante, né? Você saber essa funcionalidade já foi testada e está tudo ok. Isso é o log de teste, né? O log de teste envolve você pegar para cada item a ser testado, né? Você executar os casos de teste e dizer, passou, né? Fiz tal hora esse teste aqui na versão tal do produto e passou. Tá? Peguei esse outro teste, né? Tal hora e passou.
esse terceiro caso de teste aqui, na hora que foi executar, ele falhou. Aí, quando ele falhou, você vai registrar que falhou no log de teste e vai abrir um incidente. Tá? O incidente é comum que ao invés de relatório, o pessoal usa algum sistema, né, um issue tracker, esses sistemas para registrar problemas, né? Um Bugzilla, um Mantis, Redmine, Azure DevOps, tá? O Jira. Alguma dessas ferramentas que você pode registrar. Olha, tem um incidente aqui, um problema, caracterizar ele minimamente, né? Tá? Para que alguém depois possa analisar isso, né? Essa issue, né? Para ver se ela realmente procurar, né? Entender se realmente foi um problema, se consegue repetir o problema. E aí, se for realmente uma falha, né? Tá? Procurar o defeito para poder corrigir o defeito, né? Tá? Então, relatório de incidentes, muitas vezes, é um conjunto de incidentes registrado num sistema desses, como Jira, Redmine, algum sistema desses. E o log de testes se você tem uma planilha com os procedimentos de teste listando os passos, vai dizer passou, esse aqui falhou. Tá? Para cada versão do produto. Né? Você vai gerar um log de teste para cada versão do produto. Uma vez que foi gerada uma versão nova do produto, para você testar, alguém gerou um build, colocou no ar, em algum servidor de aplicação web, né? Tá? Para que um testador comece a executar os testes, ou mobile, que seja, né? Dependendo da forma que a aplicação seja, né? Ele disponibilizou uma versão, você começa a executar a bateria de teste. E aí você vai logando o que foi passando ou não. Né? Tá? Toda vez que algo não passar num teste, aí você vai abrir um incidente no relatório de incidentes. Por isso que tem 2 artefatos. É importante você saber, até como gerente, né? É importante você saber, olha, a gente executou até o momento 50% dos testes. Né? Desses 50% que a gente executou, tá? 10% falharam. Tá? E 90% passaram dos 50% executados. Quer dizer, falta testar outra metade do sistema, mas essa metade parece estar com uma qualidade razoável. Né? 90% do que a gente testou passou. Tá? Para uma primeira rodada de teste, estaria bastante razoável. Tá? Então, para ter essa ideia de progresso, você tem que ter um log de teste. Né? Registrar o que foi testado com sucesso e o que não. Tá? Tá bom, pessoal? E aí você... na atividade de analisar os resultados dos testes, né, o gerente olha justamente para isso. Ele vai olhar quantos testes foram executados, quantos passaram, quantos falharam, quantos incidentes, no relatório de incidentes, você comumente vai registrar se aquele incidente era grave ou não. Né? E aí, se o incidente era grave, você vai, provavelmente na análise aqui, olhar quantos incidentes graves teve, né? Tá? Entre outras informações para ser analisadas. Quanto foi testado, quanto passou, quanto falhou, quantos problemas graves, e aí, em cima disso, o gerente de teste vai tomar uma decisão que pode envolver, por exemplo, liberar uma versão do produto para o cliente após a correção dos problemas revelados, né, após o suporte a teste, ou dizer, olha, vai ter o suporte a teste, a gente vai corrigir, mas vai precisar fazer uma outra bateria de teste, não apenas um reteste pontual naqueles detalhes alterados. Tá? Ok? Tranquilo nesse processo. Então, assim como fiz para o outro, também tem para cada atividade aqui, tá? Um slidezinho detalhando, né? O que eu acabei de falar com base na figura, tá? Mais ou menos é o que está escrito aqui com base no material da I3E de documentação padrão, né? Para teste, ok? Então, a execução dos testes deve incorporar os princípios básicos de experimentação, quer dizer, você deveria estar fazendo aquilo que foi planejado, deveria ser possível repetir os testes. Se algo falhou, o desenvolvedor pode ser capaz de replicar, né, repetir o teste. Os testes devem ser realizados de acordo com os procedimentos planejados. Tá? E aqui tem algumas subatividades, na verdade, da execução, porque você, para poder executar, você tem que preparar um ambiente de teste. Né? Um servidor de teste, uma versão rodando, implantada. Né? Tá? Executar os procedimentos e registrar os incidentes de teste. Né? Tá? Então, o log de teste, como eu falei, que talvez é um artefato não tão trivial, né? Você precisa mostrar o progresso, né? Tá? Isso é importante para você ter uma ideia do andamento. Né? Como é que estão os testes? Se você não tiver o log, você não vai saber. Eu encontrei 5 falhas graves. Tá, mas quanto você testou do sistema? Né? Quanto passou? Quanto que... Aí você tem uma ideia melhor, né, da qualidade. Então, é importante ter um log desses do andamento dos testes para você ver. Falta muito para terminar de testar, né? Quanto tempo que a gente vai precisar para concluir os testes? Você consegue ter uma ideia melhor de estimativa se estiver acompanhando isso no log. Então,
prover um registro cronológico com os detalhes importantes, né? O ambiente que estava sendo testado, qual versão estava sendo testado. E aí você registra a data e hora, o que você testou, se passou ou falhou, né? Normalmente você vai em cima do próprio caso de teste, já tem tudo escrito ali. Qual era o resultado esperado? Você diz, ok, passou. Ou então falhou porque apresentou resultado diferente, abre o incidente, tá? E registra lá no relatório de incidentes, nesse caso. Tá? Então tem um log de teste e tem aqui o relatório de teste, né? Em que você normalmente faz um resumo. Relatório de incidente de teste, né? Que você faz um resumo do incidente, linkando o caso de teste, quais foram as entradas, resultados esperados, né? Que vem lá do caso de teste, qual foi o resultado obtido, o que teve de estranho, a data e hora, né? Tá? Qual foi o item de teste que falhou, o que você estava testando, né? Tá? Se tentou repetir, quem foi o testador. Se você registra isso num Gira, você já vai saber quem foi o testador e quem registrou. Tá? A data e hora, talvez você não precise registrar também, a hora do registro. Né? Você pode simplificar um pouco essas informações. Qual item estava sendo testado é importante. Qual caso de teste também é importante, que entrada, resultado esperado, né? Para que a pessoa possa tentar replicar esse teste, né? Para ver se realmente essa falha ocorre mesmo ou se foi algo pontual ali que aconteceu naquele momento de forma, às vezes, até inexplicada, um pico de luz, algum processo que passou a executar no servidor naquele momento, ele não conseguiu dar um tempo de resposta, dar um timeout, alguma coisa bem... Mas uma investigação, né? O que foi esse incidente? Né? O que aconteceu aí que ele não deu a resposta esperada? Né? Então, você vai tentar repetir isso. Né? E o grau de impacto, né, para o funcionamento do sistema, que é sempre importante, que dá uma ideia da severidade, né, daquele incidente. Será que o cliente consegue viver com esse problema? Ou é um problema que, olha, com esse aí o cliente não vai poder usar o sistema, ele não consegue cadastrar os dados básicos que ele precisaria para o dia a dia. Tá? Então, a gente avalia também esse impacto, normalmente, que se entende como afetando o funcionamento do sistema. Tá? Lembrando que o grau de impacto na funcionalidade do sistema não tem um reflexo direto no esforço para corrigir. Tem coisas que são muito simples de serem corrigidas, mas que travam o sistema de uma maneira que se torna inútil. Tá? Então, às vezes, uma coisa, um ifzinho, uma mudança no arquivo de configuração, mas que sem essa mudança o sistema simplesmente não responde o que deveria, não funciona. Tá? Então, você registra aí também esse incidente, né, com tudo que aconteceu, deixando de uma maneira que possa ser repetido. Que o desenvolvedor mesmo possa pegar essa issue, tentar repetir aquele teste, tentar, aí sim, às vezes, debugar, analisar, né, passo a passo, o que está acontecendo no código, por trás, né, para ver se ele descobre o problema. Tá? E aí o relatório durante essa avaliação, né, da análise, né, dos resultados dos testes, né, se avalia os resultados dos testes para ver se obtiveram sucesso, né? E decidir também em cima de métricas de teste, como, por exemplo, quantos casos de teste passaram, quantos falharam, né? Entre outras métricas que você poderia usar, quantas falhas foram reveladas, né? Lembra que a gente falou de métricas lá no início, né? Que a gente falou como controlar cada um dos processos. Né? Então, aqui a gente falou de métricas com teste de sistema, né? Por exemplo, quantas falhas foram reveladas, quantas falhas críticas por unidade de tamanho, de repente, do sistema, né? Quantos casos de teste foram executados com sucesso, quantos falharam, para você ter uma ideia do andamento. É, né? Sempre importante você acompanhar as coisas de forma um pouco mais quantitativa, né? Quando o projeto é um pouco maior, um pouco mais crítico. Tá? E aí, basicamente, o que o gerente faz é que ele resume os resultados, né, dos testes e registra e encerra aquela bateria de testes com os resultados finais. Né? Tá? E aí decide se vai querer fazer uma outra bateria ou não. Tá? Então, eu tenho aqui o relatório com os resultados dos testes, né, que basicamente resume o que aconteceu, tá? Como foram os testes, né, que versão foi testada, quantas falhas teve. Para cada uma das baterias, né, você pode ter mais de uma bateria. Na primeira bateria teve 2 falhas graves, o pessoal corrigiu, na segunda teve mais uma, o pessoal corrigiu, na terceira não teve mais nenhuma. Essa evolução, né, tá? Olhando para os itens de teste para tentar avaliar a qualidade geral e passar alguma confiança de que o sistema já esteja pronto para entrega ou se ele precisa de uma nova bateria de teste. Né? Basicamente, esse seria a missão aí desse relatório final. Tá? E aqui algumas recomendações gerais de teste de software, né, para esse processo, para ele fluir
de forma adequada, né? Convidar os testadores a participar de revisões de requisitos e das inspeções, né? Tá? Isso ajuda porque, como eu falei, a própria técnica PBR, não sei se vocês lembram de PBR, né? Leitura baseada em perspectiva, né? Perspective Based Reading. Ela dizia o seguinte: envolva na revisão dos requisitos, né? Alguém com a perspectiva de testes, alguém com a perspectiva de desenvolvimento e alguém com a perspectiva do cliente. Tá? E isso procede para a gente também aqui no contexto de teste. A gente envolver um testador lá nos requisitos é bom, porque ele já passa a entender o sistema de antemão, né? Identifica problemas dos requisitos e já passa a planejar e projetar os testes, né? Com um entendimento melhor dos requisitos. Né? Tá? Incluir sugestões sempre para melhorar a descrição dos requisitos com exemplos concretos, vai ajudar a montar os casos de teste. Tá? A partir da próxima aula é a técnica de caso de teste que a gente vai discutir. Vou fazer um comentário sobre a próxima aula daqui a pouco, tá? Mas após a gravação, só para vocês. Então, aqui, inclui sugestões, condições e casos de teste para utilizar como exemplo. Isso vai ajudar muito a montar os casos de teste. Tá? Inclui casos específicos, né? Tá? Dar sempre exemplos de como o sistema deveria funcionar. Tudo isso vai facilitar na hora de montar os casos de teste. Né? Tá? E pensar sempre em critérios mensuráveis para ambos os tipos de requisitos, funcionais e não funcionais. Se você fala, por exemplo, em confiabilidade, que o sistema precisa estar disponível, né, e apresentar resultados corretos, você vai ter medidas aí como, por exemplo, tempo médio entre falhas, quando em uso. Né? Você pensar sempre em como você vai medir as coisas. Né? Tá? Ok. Aqui tem algumas referências, né? Eu acabei não colocando aqui, deveria ter colocado, talvez, o padrão da I3E para vocês também, né? Tá? De documentação de teste de software. Mas vocês encontram facilmente, I3E 829, se botar no Google, esse padrãozinho que de vez em quando eu citei aqui, padrão para documentação de teste de software. Tá? Então, já que eu falei do processo, dando uma ideia geral de como ele ocorre, né? Tá? Eu citei essa documentação aí para vocês. Tá? Bom, pessoal, essa é a visão de processo de teste, né? Que é o escopo, né? Que a gente tinha pensado inicialmente para essa aula de hoje, né? Eu vou interromper rapidamente aqui a gravação, eu quero bater um papo com vocês.